Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Vai dando boa noite aí pra mim. Hoje nós vamos falar sobre Alzheimer. Mês de setembro, setembro roxo, mês da conscientização da doença de Alzheimer. É uma doença tão conhecida, tão falada nos últimos tempos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa doença. Sejam bem-vindos, boa noite, vamos chegando por aqui, vai falando um oi pra mim, pra eu ver quem tá aí. E se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer, tá bom? Então vamos lá. Falando de Alzheimer, né? Para quem ainda não conhece, mas a gente vai entender um pouquinho melhor dessa doença, tá bom? E os fatores de risco, né? O que causa, quais são as predisposições a desenvolver a doença. Bom, vamos lá. A doença de Alzheimer, né, antigamente se conhecia como caduquice, né? Aquele idoso tá ficando caduco, né? Aquele idoso tá ficando gagá, tá esclerosado, né? Vários termos eram usados, né, para falar do Alzheimer, né? O Alzheimer, ele foi descoberto, né, por um médico chamado Alois Alzheimer. E aí ficou o nome dele, ele que descobriu a doença, ele que estudou a fundo, né, o cérebro e entendeu, de fato, o que é a doença. Nada mais é que uma demência, né? E o que de fato é uma demência? Uma demência, ela é caracterizada através de alguns domínios cognitivos, né? Então, a gente tem vários domínios cognitivos, né? Um é a linguagem, né? A capacidade de lembrar, né? De guardar memórias, a capacidade de entender, né? Se localizar no tempo e no espaço onde eu estou. Hoje é segunda-feira, já é à noite, já é 20 horas, eu estou na minha casa, né? A capacidade que a gente tem de se localizar no tempo e no espaço, né? Saber se tá de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? Ou se é final de semana, enfim, a gente se orientar no tempo, onde eu estou, né? Que cidade que eu moro, qual o estado, qual o país. Isso é um dos domínios cognitivos que a gente tem. E a gente tem vários outros. Um dos domínios que a gente tem também são as lembranças, né? Que é uma das maiores características aí que compromete na doença de Alzheimer. E as lembranças, né? O que eu fiz ontem, o que eu fiz anteontem, né? O que aconteceu há tanto tempo atrás, há 1 ano, há 2 anos, enfim. São as memórias, né, que a gente vai guardando no nosso cérebro de acontecimentos. Todos temos uma história, né, desde que nascemos até o momento presente. Então, a gente vai levando aí uma história ao longo da vida, né, o que fizemos, o que aconteceu, todo mundo tem uma história, né? E são as nossas memórias e vão sendo armazenadas aí no nosso cérebro. Esse é um dos domínios cognitivos. Outro domínio é a linguagem, né? Estou aqui falando com você, pronunciando palavras através, né? Uma sequência de palavras para montar uma frase que vai dando um contexto no assunto. E as palavras, elas são
nada mais que memórias, né, também, que a gente vai aprendendo. Então, a criança, ela aprende que isso é uma caneta, né, e a gente vai guardando na memória. E aí, a gente pronuncia que é uma caneta. Um dos domínios cognitivos é a linguagem. Então, às vezes, a gente pergunta para a pessoa, né, o que é isso? A pessoa até sabe de fato o que é, mas não consegue pronunciar, tenta buscar na memória aquela palavra, né, que descreve algo e não consegue encontrar. Então, vai ficando prejudicada a linguagem de uma certa forma, né? Vai perdendo a capacidade de montar frases, né? Com começo, meio e fim. Esse também é um dos domínios cognitivos que nós temos, né? A questão movimento, né? Um domínio cognitivo que a gente domina e tem é a questão de movimento, articulação, né? Fazer as coisas com precisão, saber o que está fazendo, né? O movimento preciso, pegar algo, né? E aí vai perdendo esses domínios. Então, uma somatória de vários domínios cognitivos, né? E o médico, ele diagnostica através de perguntas, através de avaliações, e ele vai entendendo quais os domínios cognitivos foram prejudicados. Né? A partir de 2 ou 3 domínios cognitivos é diagnosticada uma demência. E a partir daí, né, que vai descobrir que tipo de demência que é. A gente conhece, ouve-se falar muito do Alzheimer, só que a gente vai conversar aqui hoje. Mas existem outros tipos de demências também, que com certeza também tem um prejuízo dos domínios cognitivos, né? E não significa que a característica é Alzheimer, certo? A questão da atenção, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de manter a atenção. Esse é um domínio cognitivo também, mas também não significa ele sozinho, isolado, que pode ser caracterizado uma demência, mas são a avaliação de vários domínios cognitivos, né, que vai dando aí o parecer de uma demência. A partir desse momento, o médico ele vai direcionando, né? Então tem vários tipos de demências, não é somente o Alzheimer. Quem é que faz o diagnóstico, né, mais correto e mais preciso, eu costumo sempre dizer aqui, é o médico geriatra ou neuro, né? Um clínico geral, outros médicos, eles podem sim ter algum conhecimento, mas o conhecimento talvez um pouco mais profundo e mais preciso para fechar um diagnóstico desse, tem que ser geralmente focado no geriatra ou no neuro, tá bom? E a doença, né, a demência de Alzheimer, ela é uma doença muito triste, né, porque ela vai perdendo as memórias, né, e ao longo da vida a gente tem aí várias memórias que a gente vem trazendo, né, da infância, da adolescência, da vida adulta, dos filhos, né, e isso vai como se fosse um apagão, ele vem apagando de ontem para trás, né, e por isso que isso traz as lembranças antigas, porque as lembranças mais recentes vai de certa forma apagando, porque é uma doença degenerativa e progressiva. É uma doença onde a massa do encéfalo, né, o nosso cérebro, ele vai diminuindo tanto de volume quanto de tamanho e vai atrofiando. E com isso, as sinapses do nosso cérebro, ela vai ficando mais comprometida, né? E eles não conseguem acessar esses domínios cognitivos que a gente foi aprendendo ao longo da vida. E esses domínios, eles vai ficando prejudicado de certa forma. Então, o que a gente precisa entender em relação à doença de Alzheimer?
né? Jane, mas não tem cura, realmente não tem cura, mas ela pode, né? E deve ser tratado. Deve ser tratado. Tem medicamentos, né? Então, o médico precisa diagnosticar, fechar um diagnóstico e tratar para que essa progressão seja um pouco mais lenta, né? Se a gente compara 2 pacientes com Alzheimer, né? O que toma medicamento e o que faz um tratamento multidisciplinar, fisioterapia, terapia ocupacional, um bom nutricionista, né? A equipe multidirecionando aí esse tratamento, estimulando esse paciente, com certeza tem um prognóstico bem melhor do que um paciente que não faz tratamento nenhum, do que um paciente que não toma medicamento. Então, o paciente com Alzheimer, ele precisa estar medicado, né? Ele precisa ter um acompanhamento médico aí para ir prorrogando. O que acontece em relação à doença? Como a gente está falando que é uma doença degenerativa e progressiva, ela vai trazendo algumas consequências aí futuras, né? Então, por exemplo, a princípio, no primeiro momento, ele vai perdendo só as memórias, certo? Só que isso a longo prazo vai trazendo alguns prejuízos, tanto para quem cuida quanto para o próprio paciente, né? Então, chega num período, num estágio, onde esse idoso é incapaz de fazer qualquer tipo de atividade sozinho. Precisa de um cuidador, precisa de alguém para auxiliar. Então, quanto mais eu conseguir estimular esse idoso, né, a progressão das complicações dessa doença, com estímulo, com fisioterapia, né, com fono, para que essas complicações não avance com tanta agressividade, né, eu consigo fazer um trabalho melhor. Porque assim, se a gente for parar para analisar, a gente cuidar de um paciente, né, que anda, né, do que um paciente que está já mais avançado. Jane, isso significa que não vai avançar? Não. O idoso, o paciente com Alzheimer, só não vai ficar acamado se ele morrer antes, certo? Mas todo paciente vai chegar no grau de estar acamado? Sim. A não ser que esse paciente vire a óbito antes, morrer antes, e aí ele não chega nesse grau de dependência do paciente. Mas todo paciente com Alzheimer precisa usar sonda? Vai evoluir para o uso de sonda? Não necessariamente, né? Tem idoso que mantém alimentando via oral, né? Mesmo pastoso, aí até o final da vida. Tanto é que algumas pessoas não aceitam o uso da sonda e tudo bem, né? Não vem ao caso. Mas a doença, ela precisa ser bem diagnosticada e bem medicada e estimulada esse paciente, né? Em todos os sentidos. Gente, se alguém tiver alguma pergunta aqui, pode ir fazendo, tá? O assunto é Alzheimer. A gente tá falando um pouquinho do que é a doença, né? E um pouquinho do desenvolvimento dela. E eu vou falar um pouquinho também das causas, né? Existem, não tem assim estudos hoje comprovam que assim não tem uma causa específica para desenvolver a doença, mas existem alguns fatores de riscos que são bem importantes a gente entender, né? Quais são esses fatores de risco? Quais são esses predispostos a desenvolver a doença? Então, eu costumo falar isso e a gente precisa entender e analisar hoje, né? O eu. Porque tentar fazer alguma coisa em relação ao idoso não dá mais, tá? Mas dá para fazer alguma coisa em relação à minha saúde, à minha vida, né? O primeiro predisposto aí a desenvolver a doença é acima de 60 anos. Acima de 65 anos, 60, 65. E aí, quanto mais idade vai avançando, mais predisposição a desenvolver a doença,
mais chance tem de desenvolver a doença, né? Então, quanto mais idoso, maior a chance. Não é porque não desenvolveu a doença com 60 anos que não vai desenvolver com 70, ou com 80, ou com 90, né? A gente sabe que hoje a qualidade de vida aumentou, né? Em relação ao envelhecimento, né? Hoje as pessoas vivem mais, né? Mais e melhor, né? Vivem saudáveis. A gente tem aí vários idosos, vários de 80 anos, ativo, lúcido, que tem suas vidas aí super saudáveis. E isso, né? Eu penso que a quantidade de idosos centenários aí daqui uma década vai ser muito grande, né? Muito grande. Porque as pessoas, hoje a gente tem mais recurso, né? Hoje, com o avanço da medicina, aí, a gente consegue tratar muito mais rápido, com muito mais facilidade as doenças, né? Enfim. E a primeira predisposição aí é idade. Segundo, as mulheres têm um fator de risco bem maior que os homens. Vocês acreditam nisso? Nós somos aí mais vulneráveis a desenvolver a doença de Alzheimer do que os homens. Então, mulherada, a gente precisa se cuidar agora, hein? Precisa se cuidar. E mais predisposição aí, uma predisposta a desenvolver a doença as doenças hipertensão e diabetes. Então, precisa cuidar, né? Quem é hipertenso, quem é diabético, tem aí uma chance maior de desenvolver a doença. Então, precisa cuidar, tá? Não tem que ficar de olho, tem que acompanhar, né? O bom é que não não ter a doença, mas a partir do momento que tem, né? Eu costumo dizer que a gente vai somando os pontinhos, né? Idade, mulher, sedentarismo, né? Qualidade de vida. Sedentarismo e qualidade de vida eu costumo dizer junto, né? Porque a gente não tem muito hábito de fazer atividade física. E, de fato, o nosso cérebro ele precisa de muito oxigênio. Ele precisa de oxigênio. Então, quando a gente faz uma atividade física, uma atividade aeróbica, né? Que a gente aumenta a quantidade, né? De nossa frequência respiratória para aumentar aí a qualidade da musculatura do pulmão, né? E a quantidade de oxigênio vai ficando com uma qualidade melhor. Então, nosso cérebro precisa ser oxigenado. Então, a atividade física é essencial, gente, para a saúde, para a vida e principalmente para o cérebro. Principalmente para o cérebro. E eu costumo dizer que qualidade de vida não só atividade física, e sim uma boa alimentação, e sim um momento de lazer, e sim olhar para si os seus hobbies, o que você gosta de fazer, né? O teu nível de estresse, como que tá? A gente precisa avaliar tudo isso, né? Para não desenvolver uma doença de Alzheimer. É tudo predisposição. Como que tá sendo minha vida, minha rotina? Como que tá sendo a minha espiritualidade? Né? Eu tenho um momento de conexão com Deus, eu tenho um momento de conexão com algo maior, seja qual for o que você acredita, mas a gente precisa ter um tempo, né, para se dedicar para isso, para a espiritualidade, né? Momento de lazer, conexão com a natureza, isso e aquilo. Eu costumo dizer que, mas eu gosto muito de viajar, eu particularmente, né? Gosto muito de viajar, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? A gente tem algumas limitações, tem limitação financeira, tem limitação de tempo, de horário, de trabalho e tantas outras coisas que às vezes nos impedem, mas existem outras coisas que a gente consegue fazer, né? De lazer, né? Sei lá, uma coisa simples que não precisa ter tanto gasto, né? Tem um momento, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de Netflix, né? Será que eu estou trabalhando o tempo suficiente? Eu costumo dizer para os meus alunos assim,
que você quer dar um gás. Jane, eu tenho um objetivo, quero comprar um carro e esse mês eu vou fazer 30 plantão no mês. Ok, mas faz isso uma vez, né? A gente não precisa se matar, não, precisa de descanso, precisa ter limite, horário de entrada, horário de saída, horário de descanso, né? Isso tudo a gente pensa assim, mas eu preciso trabalhar agora e tanta coisa aí, mas acaba esquecendo no futuro. E aí desenvolver uma doença de Alzheimer, predisposição, fator de risco. Estresse é fator de risco. Tudo bem? Gente, vocês têm alguma pergunta? Pode fazer se tiver. Alguém tem Alzheimer na família? Já teve pai, mãe, avó, avô, tia, tio com Alzheimer? Mais um fator de risco, né? Predisposição a ter, se alguém da minha família teve, a minha chance de desenvolver a doença é maior. No meu caso, eu tive o meu avô materno, teve Alzheimer, minha mãe cuidou dele por anos na cama, e então tem aí um fator de risco, né? Mais um para desenvolver a doença. Outro fator de risco também que acaba sendo junto com a qualidade de vida e com o sedentarismo é a obesidade. Obesidade também é um fator de risco aí predisposto a desenvolver a doença. Então, cuidado com o peso corporal, tá? Cuidado, é uma predisposição. Fora que também, né, uma predisposição a desenvolver outras doenças, né? Mas uma delas aí também é o Alzheimer, né? Deixa eu ver, tem um comentário aqui da Alessandra. É isso aí, Alessandra. Como eu tinha dito, né? A Alessandra falou que a avó fica lembrando do passado, né? E lembrando do que aconteceu. E aí eles acabam não contrariando, né? Isso mesmo. Como a gente vai perdendo as memórias, né? As memórias mais recentes, o que traz na lembrança? O que tá, né? Como assim, eu costumo fazer uma linha assim, né? A gente começa do 0 ao 70, 80 anos, né? E aí, ao longo dessa vida, a gente tem várias memórias, né? Desde o nascimento até o momento de hoje. E essas memórias estão sendo apagadas. Então, o idoso hoje tá aqui com 80 anos. Ela vem apagando aqui, Ela vem apagando o que aconteceu ontem, anteontem, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, e aí começa a lembrar da onde? Do que tá aqui, o que ainda tá preservado da memória, né? Que talvez é na adolescência, às vezes o idoso já não reconhece mais a casa. Não, essa daqui não é minha casa. Não é sim, vó, é sua casa. Não é. Por quê? Porque ela tá lembrando da casa que morava com os pais, né? Na infância ou na adolescência. Enfim, e aí isso é muito comum acontecer. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui. Silvio, oi Silvio, tudo bem? Tive casos na família da minha mãe. Olha, Silvio, teve casos. A gente já tem uma predisposição aí a desenvolver doenças. Quais mudanças? Tudo isso. Atividade física, boa alimentação, momentos de lazer, né? É muito importante a gente mensurar o nível de estresse. Aí, cuidar da saúde, né? Fazer check-up todo mês, todo ano, pelo menos a cada 2 vezes no ano, 6 meses. Faz um check-up, vê como que tá o colesterol, triglicérides,
como que tá toda a parte hormonal, né? Saúde. Saúde é o principal recurso. E aprendizado, gente. A gente precisa estimular o nosso cérebro. E não é fazendo cruzadinha, não, tá? Primeiro, o maior estímulo principal é a atividade física. Principal, porque eu preciso mandar oxigênio pro cérebro. Segundo, aprendizado. A gente precisa aprender coisa nova todo dia, todo dia. Não é cruzadinha que vai fazer o estimular o cérebro, tá? Geralmente, as pessoas geralmente falam, faz cruzadinha que é bom. Não, pelo amor de Deus, cruzadinha não ajuda a estimular. Não. Atividade física, primeiramente, e aprendizado. Se você parar para analisar assim, ó, o que ao longo da minha vida eu quis aprender e não aprendi? Se a gente começar a pensar isso, a gente tem um monte de coisa, né? Eu queria aprender a tocar violão. Queria aprender a pintar. Queria aprender a andar de skate. Eu queria aprender... É aprendizado, seja ele qual for. Porque é uma parte da memória, né, do seu cérebro que você tá dando estímulo novo. E a gente tá acostumado a fazer coisas repetitivas o tempo inteiro, né? Por isso que a gente cai na mesmice, no esquecimento. Por quê? A gente faz todo dia a mesma coisa. A gente tem hábitos, e às vezes hábitos ruins. Mas o nosso cérebro, ele fica acostumado a fazer a mesma coisa todos os dias. A gente acorda do mesmo lado da cama, toma banho, olhando do mesmo, né, na mesma direção, né? Começa a se esfregar da mesma forma todos os dias, escova os dentes do mesmo jeito, né? Tem o hábito de fazer as coisas repetidamente, e aí o nosso cérebro, ele começa a ficar automático. Por exemplo, quando a gente foi tirar a carta, lembra da dificuldade? Ai, meu Deus, tem que pisar na embreagem, a primeira, a segunda, a rampa, tem que dar seta, tem que olhar o retrovisor. Então, são vários comandos que a gente tinha que fazer, e o nosso cérebro estava aprendendo isso novo, e era aquele desespero para você não errar a marcha, pisar e não afogar o carro e fazer rampa, e era um monte de situação. Hoje a gente vai e volta, você nem lembra que marcha que você tá. É tudo automático que você faz e, enfim, quem dirige sabe que é tudo muito automático, né? A gente nem pensa para fazer, só faz. Então, o nosso cérebro está acostumado, né? Por exemplo, a gente sai de casa ou sai do trabalho e vai para casa e fala, bom, hoje eu vou passar no mercado. Aí você chega em casa e esqueceu de passar no mercado, porque o teu cérebro já foi no automático. Ou você ia fazer alguma coisa, hoje eu vou passar em tal lugar, depois, de repente, você já tá em casa, ou você já tá no trabalho, e aí você esqueceu do que você queria fazer e acabou não fazendo, porque tua memória simplesmente foi no automático para casa. Então, às vezes, a gente faz essas coisas, porque a gente não tá estimulando o nosso cérebro. Então, precisa estimular ele o tempo inteiro. Lugar novo, novas experiências, rotina nova, mudar o local, vai todo dia na mesma rua para casa, todo dia, o carro vai sozinho, muda o trajeto, pega a rua de cima, pega a rua de baixo, pega a avenida de cima, muda, porque o teu cérebro começa a ativar e não fazer as coisas mais no automático. Isso eu tô estimulando o meu cérebro, estimulando, mudança dentro de casa, é até engraçado isso. Mas, às vezes, mudar os móveis. Parece bobo, mas você está estimulando o teu cérebro. Tanto para raciocínio, quanto para criatividade. A gente tem que mudar o tempo inteiro, tá bom? Não deixar ele automático o tempo todo. E... Alzheimer. Gente, alguém tem mais alguma pergunta aí? Se alguém tiver, pode fazer, tá bom? Bom, vamos lá. Como é uma doença progressiva, degenerativa, mas não significa que não tem o que fazer. Não, a gente precisa
estimular para que as complicações da doença não venham a acontecer com tão rápido. Não consigo ficar muito tempo sem fazer nada, sempre vou fazer alguma coisa. Isso aí, Fátima, isso mesmo. Tem que fazer coisas novas o tempo inteiro. Nova, tá? Não as mesmas coisas, mas coisas novas. É importante para estimular o cérebro, tá bom? Para não desenvolver a doença. Mas é bom, gente, estimular. Hoje existe uma questão que se assemelha muito, né? Às vezes até o Alzheimer. O Alzheimer no estágio 1, que no início é muito difícil de perceber, é pouco perceptível. Por quê? Porque começa a apresentar situações que a gente no dia a dia, né? Por exemplo, quem nunca perdeu a chave do carro? Ou a chave de casa? Ai, meu Deus, onde eu coloquei a chave? E procura essa chave e não acha a chave. Isso é muito comum, né? Não é normal, tá? Mas é comum acontecer. A pessoa tá com o óculos aqui, né? Quem usa óculos, o óculos aqui na cabeça, o óculos, sei lá, na mão ou aqui pendurado e procurando óculos. Ai, meu Deus, cadê o óculos? Né? É muito comum isso acontecer, da pessoa tá no telefone procurando o celular. Ir de um cômodo para outro cômodo e ai, meu Deus, o que eu ia fazer aqui mesmo? Esqueceu o que ia fazer. Por quê? Isso é Alzheimer? Significa que eu tô desenvolvendo a doença? Eu ia fazer um negócio e esqueci de fazer. E aí? Eu ia passar no açougue e fui para casa e não passei. E aí, gente? Quem me responde essa? Todo mundo tá com Alzheimer, então. Eu falo isso pros alunos, começam a rir. Muito engraçado. Aí eles começam a contar as histórias, né? Esqueci não sei o quê. Não sei o quê. Eu esqueci, fui embora. Olha só as histórias. Fui de carro trabalhar e voltei a pé. Esqueci que eu tinha ido de carro. Procurei o carro. Tem uma assim, ó. A pessoa entrou no carro do outro, achando que era o próprio carro. Ou chamou a polícia porque tinha roubado o carro, mas estava o carro do marido. Então, são situações típicas, né, que acontecem no dia a dia das pessoas, de esquecimento. Nossa, esqueci do compromisso. Esqueci disso. Esqueci daquilo. A gente esquece o tempo inteiro. O estresse também faz isso? Faz. Mas o principal é a falta de atenção. Tá? A gente, pensamento acelerado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente fica pensando no que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar a conta. Mulher é um bicho doido, né? Tá no telefone, tá fazendo comida, tá brigando com o marido, tá falando com o filho, tá educando, tá assistindo curso no YouTube, tá fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. E acaba... O que acontece? O nosso cérebro, ele não é multitarefa. Ele não consegue se adaptar com muias coisas. Ele fica pulando, oscilando de tarefa em tarefa. Então, o que a gente precisa fazer? Desacelerar ou pensar no aqui e no agora. Sair lá da frente, né? A gente fica o tempo inteiro, por conta dessa pandemia, desse momento louco, de muita informação que a gente recebe o tempo inteiro. Estímulo, é televisão, é WhatsApp, é internet, é YouTube, é informação, é o chefe que chega, é o outro que... É muita informação, é muita. O tempo inteiro, o nosso cérebro, ele começa a projetar com ansiedade. E aí começa a trazer anseios, esse monte de informação, sem uma organização, porque não dá para organizar, né? A gente é estimulado o tempo inteiro, influenciado o tempo inteiro. O tempo inteiro bombardeando um monte de informação. E é um monte de grupo, é grupo de família, é grupo de trabalho, é grupo de network, é grupo de tudo quanto é coisa. E a gente não consegue selecionar as coisas. E aí isso vai causando uma ansiedade em nós. Então hoje é muito comum acontecer ansiedade. As pessoas estão num nível de ansiedade muito grande. E isso é uma doença, gente. Ansiedade,
Hoje, por mais comum que seja, é uma doença e precisa ser tratado, tá? Para não virar uma crise de ansiedade, um ataque do pânico, uma síndrome do pânico, algo um pouco mais complexo e mais complicado, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Usar técnicas para estar aqui e agora, presente, comigo aqui. Vocês estão aqui comigo, esteja aqui comigo. Né? Por mais que o pensamento, nossa, eu preciso fazer janta. Nossa, eu preciso ligar para fulano. Ai, eu preciso pagar uma conta amanhã. Ai, será que eu vou receber? Ai, não sei o quê. O cérebro... 1.000.000 de coisa. 1.000.000. Hiper acelerado, né? Então, existem técnicas. Gente, eu mudando de assunto, o assunto é Alzheimer, não ansiedade. Qualquer coisa a gente faz uma outra live só falando de ansiedade e técnicas para ansiedade. Mas é muito difícil de diagnosticar o Alzheimer no primeiro momento por conta disso. As pessoas vão ficando muito ansiosas e começam a esquecer. Quem nunca queimou um arroz aqui, gente? E aí, esqueceu de abaixar o fogo, né? Esqueceu de desligar o fogo, ou esqueceu de pagar uma conta, né? Enfim, por conta dessas questões. Então, o diagnóstico do Alzheimer só é diagnosticado com mais precisão na fase 2, no estágio 2, né? Que é o intermediário. E aí é nessa fase que é um pouco mais complexo, que aí o idoso começa a fazer de fato ter alguns comportamentos que são até um pouco inadequados, né? Começam a fazer arte, começa a fazer algumas coisas que vão desorganizando parte do processo. Por exemplo, existe etapa de algum processo que tem que ter começo, meio e fim. E aí isso é interrompido ao meio. É o processo de fazer um arroz, por exemplo, o processo de fazer um feijão, escolher o feijão, pôr de molho, né? Colocar no fogo, na panela de pressão, fechar a panela. Existe um processo, começo, meio e fim. E aí, de repente, é interrompido. Né? Em vez de colocar, por exemplo, o óleo na panela, o idoso vai e coloca o vinagre. E aí é porque ele não conseguiu entender ou perceber que aquilo não é o adequado. E aí o processo é interrompido, né? Então a memória começa a trazer, né? O idoso começa a trazer nesse estágio alguns comportamentos. Por exemplo, vai tomar banho, entra no chuveiro com roupa, esqueceu de tirar a roupa. E aí começa, opa, alguma coisa não tá legal. Porque é diferente de, por exemplo, a gente esquecer de, hoje eu vou lavar, as mulheres, né? Homem ainda lava a cabeça todo dia, mas mulher é tipo um dia sim, um dia não, ou a cada 2 dias, enfim. Hoje eu vou lavar a cabeça, aí entra, toma banho, sai, nossa, esqueci de lavar a cabeça, né? Acontece. É diferente de entra no banheiro, lava, ensabou o cabelo e sai sem enxaguar. Ou seja, o processo de início, meio e fim foi interrompido. Interrompeu no meio, não finalizou o processo. Né? Então, o Alzheimer, nesse estágio, ele começa já a trazer esse tipo de comportamento no idoso, né? Ele não consegue discernir, por exemplo, uma roupa. Né? Uma idosa, esses dias na clínica, pegou a camiseta e vestiu como se fosse uma saia. Né? E, então, assim, ela não conseguiu entender ou perceber que aquela roupa, que aquela peça de roupa era, né, a parte de cima, colocou na parte de baixo. Então, é como se começasse as memórias começar a prejudicar algumas situações, rotina do dia a dia, né? As rotinas do dia a dia. Voltei para... Deixa eu ler alguns comentários aqui. Praticar violão. Isso aí, Maria de Fátima. Muito bem, viu? Exige bastante concentração, foco. Acho que vai me ajudar. Já que tem casos na família. Isso mesmo, tem que estimular o cérebro o tempo inteiro. Fui no posto de saúde, esqueci o exame para marcar. Tá vendo? A gente vai esquecendo as coisas.
Mas a gente tem também o hábito de colocar tudo na memória. A gente precisa usar estratégias, né? Estratégias para que a gente não esqueça também tanto das coisas. E ter uma organização, processo, tá bom? Técnicas. Bom, então em relação a fatores de risco, gente, ficou esclarecido aí pra gente trabalhar com prevenção, né? Aline, significa que se eu prevenir tudo isso, prevenção de hipertensão, diabetes, obesidade, significa que eu não vou desenvolver a doença? Não tem como garantir, né? A gente tem que garantir uma boa qualidade de vida. Por exemplo, se a gente pega um idoso que era ativo, que era saudável, que fazia atividade física e desenvolve a doença, e um outro idoso que não era saudável, que se alimentava muito mal, que não fazia atividade física, o prognóstico é muito diferente, né? O idoso que fazia uma atividade física, por exemplo, que era saudável, ele com certeza vai manter andando, manter seu por muito mais tempo aí, né? Alguns fatores que mantém ele uma qualidade de vida maior do que aquela pessoa que não se cuidava ao longo da vida. Então, a predisposição aí a complicações é bem maior. Porque existe complicação, porque as complicações da doença vai vir a longo prazo. Lá quando o idoso já estiver na fase intermediária para avançada, né? E aí começa a desenvolver alguns fatores não relacionados à doença, mas outros fatores relacionados a cuidados, né? Então, prevenção, por exemplo, de uma pneumonia aspirativa, de uma infecção de urina, de uma lesão por pressão, né? Então, isso vai desenvolver a longo prazo, né? Por exemplo, o idoso que não é saudável, que é desnutrido, que é desidratado, que não toma água, esse idoso vai ter muito mais complicação do que aquele que cuida, né? Ou daquele familiar que presta um cuidado maior. Então, o idoso, o Alzheimer, ele traz essas situações, né? Cada paciente é único, cada situação é uma, mas existe aí um padrão de evolução da doença. E a gente, sabendo disso, que vai evoluir, que vai progredir, a gente tem que trabalhar com o quê? Com prevenção, para que aquilo não complique mais rápido, tá? Gente, eu acho que era essa a proposta de hoje, falar um pouquinho da doença, né? Ao longo, como setembro é o setembro da conscientização da doença de Alzheimer, eu vim conscientizar vocês a olhar para nós, para nossa vida, né? Como que eu tô, o que eu posso melhorar para minha saúde. A gente tem muito hábito de cuidar de tudo, de todo mundo, e a gente não se cuida, a gente precisa se cuidar. Se cuidar, se amar, olhar para nós com carinho, né? E fazer o possível que está dentro do nosso alcance fazer, tá bom? E sair da zona de conforto, né? Muita gente não faz atividade física porque tá na zona de conforto. Bom, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Toda segunda-feira a gente tá por aqui falando sobre idosos, falando sobre envelhecimento. Se vocês tiverem algum assunto aí, alguma dúvida sobre qualquer assunto referente a idoso, pode trazer aqui, a gente bate papo, a gente traz assunto para live. Lembrando que esse mês vai ter outros temas aí referente a Alzheimer, tá bom? A gente vai se falando por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vou pedir para você ir lá, Cuidando de Idosos, Jane, se inscreve, deixe seu comentário. E a Cuidando de Idosos agradece aí por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada pelos comentários, quem participou. A live vai ficar gravada lá no YouTube. E eu espero vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Às 8 horas.
Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado pela participação, gente. Brigadão, gratidão e até mais.